Aleluia. Fazer uns breves agradecimentos aqui. Primeiro, queria agradecer o pastor Wilson, pelo esboço da palavra que ele deixou comigo hoje de manhã. Foi uma grata satisfação estar com o esboço dele. Amém, irmãos? E depois agradecer também o pastor Isaías por essa oportunidade que ele está me dando hoje de compartilhar a palavra com os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É uma alegria muito grande. Ai, Jesus, é bom demais, é bom demais. Amém, queridos? Graças a Deus. Como é bom andar no sobrenatural, irmãos. Amém? Como é bom andar no sobrenatural. Eu quero compartilhar com você isso hoje. Pastor Wilson, ele ministrou hoje, plantados pelo Senhor. Aí eu fiquei ali anotando um esboço e fiz um esboço assim bem parecido com o dele, Claro que como ele é difícil pregar, mas, sabe, irmãos, o Senhor está aqui, amém? Aleluia, aleluia. E às vezes, irmãos, nessa breve introdução que eu quero fazer com você, nós vivemos nesse mundo e existem tantos referenciais de pessoas que nós vemos, pessoas nos vários níveis aí da sociedade, e eles se apresentam assim, com um ar, com uma coisa tão cativante de vitória, e a gente fica olhando e fala, nossa, e às vezes nós fazemos aquele juízo de valor comparativo, A gente olha para aquelas figuras importantes aí da mídia e tudo mais, e a gente olha para a nossa vida e a gente faz, às vezes, uma comparação assim, e às vezes a gente faz uma reflexão e fica pensando, meu Deus, como essas pessoas têm coisas, desfrutam de coisas, etc. Mas sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, a vida no mundo, ela funciona, ela vai funcionando, mas chega uma hora que ela dá um crack, ela trava. Deus planejou a nossa vida para funcionar perfeitamente, indefinidamente, até a eternidade. Sabe, irmãos, a nossa vida tem um conteúdo particular do Eterno. Nós somos filhos amados do Senhor. Ele nos deu meios e jeitos e formas para que a nossa vida seja cada vez mais próspera, cada vez mais crescente, cada vez mais poderosa, cada vez mais pujante, cada vez mais empolgante, cada vez mais motivada, cada vez mais diferenciada. Amém, queridos? E é isso que eu quero compartilhar com você, exatamente isso nessa noite. Mas eu quero te fazer um convite para o sobrenatural, amém? Eu quero te fazer um convite para você emergir junto comigo nessa noite no sobrenatural. Você vai ouvir palavras de valor sobrenaturais. Aleluia, aleluia. Então, eu e você, irmãos, nós nascemos para ser como Deus. O plano de Deus para mim e para você é que nós tivéssemos uma vida tão profícua, tão poderosa, tão exitosa, tão magnífica como a dele. Se você percebe aqui, lendo na leitura da palavra, como Deus ele foi descrevendo as coisas que ele foi fazendo e como ele foi planejando coisas para nós sobremaneira excelentes, coisas, eu diria até assim, espetaculares para mim, para você. Mas algo aconteceu que tirou esse brilho, tirou essa majestade, tirou esse governo do homem, dessa vida poderosa, da forma como Deus a planejou. Então, a forma como Deus viu, a perspectiva de Deus era para ser a nossa perspectiva. Era para que nós vivêssemos tal como Ele planejou, uma vida semelhante a dele. E eu vou te dizer, irmãos, no céu as coisas funcionam, amém? Os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. E muitas vezes,
pessoas que não têm essa compreensão que nós temos, né? Elas avaliam o mundo e elas, do particular, elas julgam o geral. Elas pegam episódios que acontecem na vida cotidiana para julgar e avaliar Deus. E elas, olhando para esses episódios, elas entendem que Deus não existe. Percebe? Ou elas entendem que Deus é um Deus mau. Deus é um Deus mau, Deus não existe, porque olha o que está acontecendo. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando assim, mas a Bíblia fala, irmãos, que o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo, o cosmos, aquelas vantagens indevidas e passageiras que as pessoas lançam mão para o seu próprio deleite, chama mundo. E esse mundo, de fato, não tem essa pujança, não tem essa concordância, não tem esse valor poderoso da parte de Deus, não. Ou seja, é muito importante nisso que nós estamos falando aqui, o lugar que Deus tem para nós, o plano que Deus tem para nós, a visão que Deus tem para nós, é muito importante você saber que é diferente, porque algo aconteceu. Depois eu vou falar para você o que aconteceu, mas primeiro eu quero te falar sobre a visão e os prognósticos de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém, irmãos? E aonde foi que Deus te colocou, e como foi que Ele engendrou tudo para que você fosse plantado, como a Bíblia fala, né? Plantado junto a correntes de águas. Ou seja, uma árvore, uma planta que é plantada neste lugar, ela tem total tendência de crescer e frutificar. Mas pessoas, de um modo geral, estão plantadas no deserto desse mundo, das suas próprias conjecturas, das suas próprias informações, das suas próprias visões. E esse sistema, o pastor Wilson falando, ele é o Titanic, ele está feito para adernar e afundar. Mas não tem nada a ver com a nossa vida, meu irmão. Nós prosperamos no caos, nós prosperamos em terreno hostil, porque Deus nos eleva, aleluia. A minha vida e a sua vida foi projetada semelhantemente à metáfora do avião. Se você já decolou de um aeroporto com chuva, você pode ficar tranquilo, porque o avião vai passar aquela chuva ali facinho, daqui a pouco ele sobe, né? Os aviões pressurizados aí, amém? Sobe, vai para cima das nuvens, irmãos. Cadê a chuva, meu irmão? Ali não tem nada, tem o sol. Se você estiver de dia, você vai ver o sol. Se você estiver de noite, você vai ver a lua, amém, queridos? Deus fez com que o poder dele nos elevasse acima dos problemas, acima das circunstâncias. Sabe, você vê Paulo falando, eu me glorio nas tribulações. Meu Deus, o povo foge da tribulação que nem o diabo foge da cruz, né? Mas Paulo fala que não, ele fala, eu me glorio nas tribulações, porque ele sabe que a tribulação produz coisas, né? Perseverança, experiência, esperança. Ou seja, eu quero fazer hoje um convite ao sobrenatural para mim e para você. Que você conheça, entenda, compreenda, possa navegar nisso que foi o que Deus planejou para você. E ainda que se levante, irmãos, uma onda, uma tsunami, você tem a perspectiva de que a sua vida foi feita para prosperar, para avançar, porque Ele te eleva. Como Ele pode te elevar? Pela visão dEle em você. Ele te eleva, sabe, queridos, para usar esse exemplo do avião, que eu gosto muito, são 30, 40 toneladas de peso no chão. Aquilo sai do chão e voa. É impressionante. Não é que o peso não existe, não é que o problema não vem, não é que a doença não bate à minha porta, não.
existe, está lá. Não é que o meu sentimento, ele não está gritando, não. Não é que a minha convicção, ela está falando algo para mim. Está, é real. Mas sabe, quando aquele piloto, ele pega a sua mão e faz assim na manete, ó, algo acontece naquela turbina. Aquele avião começa a andar. E aquele peso, de alguma maneira, não é sobrenatural não, tá, irmãos? Aquilo ali é a lei da física. Ele vai decolar, ele vai subir, ele vai avançar, ele vai ganhar as altitudes. A sua vida foi feita para ganhar as alturas de Deus, aleluia. E hoje você não está aqui à toa, você veio aqui com um propósito. O propósito de Deus te trouxe aqui nessa noite. Para quê? Para que você pudesse entender, compreender e ser abraçado por essa realidade do sobrenatural, amém? Essa realidade, ela foi feita para os filhos. Nós somos filhos amados de Deus, amém, queridos? Nós somos filhos. Deus planejou a vida dos filhos para funcionar de acordo com a vida dele, da forma como ele, o padrão, o paradigma de Deus é ele. Mas sabe, o mundo não é assim, o mundo não possui isso. E muitas vezes nós estamos com referenciais errados e portando uma consciência de ausência de Deus, aleluia, ausência de poder. Mas não, meu irmão, mas não, sabe, pela fé, Deus nos colocou, nos plantou. Diga, Deus nos plantou no lugar do sobrenatural. Aleluia, ali as coisas acontecem. Vamos ver então Salmos, primeiro, você consegue projetar para nós aí, amém? Aleluia, Salmo 1. Essa aqui é uma visão da parte de Deus para nós. É o primeiro 3, 1:3. Salmo 1:3. Então aqui é uma foto que Deus tirou de você. Não é o 10, é o 1. Salmo 1. Salmo 1:3. É uma foto. Vamos ver se aparece essa sua foto aqui no telão. Aí, apareceu sua foto. Salmo 1:3. Ele, quem é esse ele? Você. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Só aqui você vai ver que o negócio vai dar certo, amém? Vai dar certo. Vai dar certo. A minha vida, a sua vida foi feita para dar certo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo, diga devido tempo. Isso, no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa é uma convicção de fé, meu irmão. E Deus, Ele criou meios e métodos para que isso pudesse acontecer. Eu só bati a foto por enquanto, para você ver. Você olhando para esse salmo, você entende que essa árvore plantada, ela vai ou não vai dar fruto como Deus falou? Por quê? Porque há uma renovação. Correntes de águas falam de renovação. Por mais que o mundo se apresente na sua vitória, mas eles não têm renovação, o que eles têm é estagnação. À medida que o tempo passa, as coisas vão ficando deveras difíceis para o mundo, e o mundo caminha para se encontrar em momentos mais difíceis ainda. Mas a Bíblia fala que será bem sucedido para nós. Mas e o ímpio? Interessante que está dizendo assim, ó, os ímpios não são assim. Está dizendo assim? Os ímpios, só até aí, ó, os ímpios não são assim. Por que será que não são assim? Por que será que a vida daqueles que não conhecem a Deus, que não têm Deus, que não receberam Deus, a vida deles não é como essa árvore? Porque lhes falta, irmãos, aquilo que é o básico, aquilo que é o que Deus planejou para nós. Por quê? Porque eles se apartaram, se separaram
daquilo que são as águas de renovação do Senhor, amém? Você vai falar, pastor, mas eu estou aqui para mudar essa realidade, eu quero ganhar esse mundo para Jesus, amém? E se você veio aqui, você é meu convidado, veio hoje aqui, eu quero te dizer, a oportunidade para você se abriu hoje, para você entrar neste lugar e ter essa sensação de ser plantado junto a correntes de águas. Para você essa oportunidade se abriu hoje, meu querido, você não está aqui à toa, aleluia, aleluia. Então Deus fez a minha vida e a sua vida para funcionar. Como eu estava te dizendo, lá em Gênesis 1:26, então Deus começa ali, né? Princípio lá da primeira menção, ele começa ali a desenvolver, né, essas coisas do sobrenatural para os filhos dele. Então, todo o planejamento que Deus fez, meu irmão, se encaixa perfeitamente na minha vida e na sua vida, e é feito para que eu e você vivamos o melhor dessa terra. Gênesis 1:26 diz assim, ó, também disse Deus, pronto, aqui já começou. A vida sobrenatural dessa árvore plantada junto a correntes de águas, ela começa assim. Como Deus começa, eu também começo. A Bíblia fala também, por quê? Porque Deus vinha falando várias coisas aí na criação, no contexto, de repente também disse Deus. Então, é muito importante você entender que a palavra, ela tem um efeito na minha boca e na sua boca de criatividade, de criação, aleluia. Também disse Deus, então, disse Deus, ele fala para acontecer, aleluia. Deus fala aquilo que é para acontecer, e é assim que a vida sobrenatural acontece. Aí fora no mundo não é assim, por quê? Porque as pessoas só falam depois que aconteceu, sim ou não? Nós falamos antes que vai acontecer. A nossa vida tem uma força profética que vem do Senhor. Disse Deus, nós também dizemos, e Deus fala, façamos, pronto. Outra coisa muito interessante, sabe, nossa vida, meu irmão, é diferente da vida do mundo. Nossa vida é feita para prosperar, nossa vida é feita para frutificar no tempo certo. Por que nossa vida é assim? Porque a nossa vida é plural. Sabe, irmãos, a Bíblia fala na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Nós vivemos na igreja. E a igreja, meu irmão, é a congregação dos santos, a herança dos santos. Deus já fez uma opção de coisa na vida de muita gente aí que já está vivendo o sobrenatural faz tempo. E a gente faz o quê? Nós vamos embarcar. Eu e você, nós vamos assimilar aquelas vitórias que já passaram pela vida de outras pessoas. Se Deus fez ali, vai fazer aqui também. Eu sempre conto o meu testemunho, que eu vivia sentado aí na cadeira, e toda vez que subia um pregador aqui, que ele começava a incendiar, pegar fogo, eu abençoava a mim mesmo, colocava a mão na minha cabeça e dizia, Deus pode fazer isso na minha vida. Ele incendiou, eu colocava já a mão na minha cabeça, eu vou pegar fogo também. Que se fez lá, faz aqui, né? O mundo fala, né? Madeira que dá em Chico, dá em Francisco também, né? O povo fala isso aí, não é verdade? Eu falei, então, deu lá, dá aqui também. Com toda a confiança, meu irmão, com toda a confiança. Deus te fez para esse negócio aí, olha, fez lá, faz aqui também, Senhor, aleluia. Amém? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, meu irmão, a principal característica de Deus, nesse quesito, é que Deus sempre toma as decisões corretas. Amém? Isso é uma característica inata, faz parte de Deus tomar decisões perfeitas. Quantos entendem isso nessa noite? Eu te falei que você já está embarcando aí no sobrenatural comigo. Você já está navegando. Olha, se você não percebeu, as águas já subiram, amém?
As águas já subiram, a glória do Senhor já está manifestando aí, aleluia, oh glória. Meu irmão, Deus tem uma característica peculiar, Ele toma decisões perfeitas, corretas, ou seja, Deus tem isso na vida dele, mas isso também está na minha vida e na sua vida. Você fala, pastor, eu não estou sabendo, como assim? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e nesse quesito de sucesso, Deus é absoluto, porque todas as suas decisões são perfeitas. Mas pastor, aonde estão os conjuntos das decisões perfeitas de Deus? No propósito de Deus, aleluia. No propósito de Deus, Deus derrama poder. Você fala, meu Deus, como assim? Se você está trabalhando, meu irmão, está vindo o seu sustento, é propósito de Deus. Coloque o seu trabalho nessa santa sopa de Deus e fala, isso aqui é propósito de Deus para a minha vida. E Deus vai derramar poder, amém? Se é que as águas vão correr aqui. E se não for aqui, vai ser acolá. Mas que vai acontecer, vai, porque é a propósito de Deus. Com o suor do teu rosto conseguirás o teu pão. Então esse pão é propósito de Deus, e esse pão vai ser cada vez mais pão na minha vida, porque Ele é comigo, aleluia. Isso é fé. Façamos o nome a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio, tenha Ele domínio, tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Irmão, olha o prognóstico da feitura de Deus em relação a mim e a você. Tenha Ele domínio. Ele começa a falar, vai dominar, daqui a pouco ele fala, sobre toda a terra. E de repente você vê Jesus em direção ao propósito lá, para livrar aquele gadareno das mãos das trevas. E aí se levanta uma tempestade, o que Jesus fala? Quieta-te. Tem Ele domínio sobre toda a terra. Deus planejou sua vida de tal maneira que você tenha domínio. Domínio. Mas pastor, que negócio é esse? Quer dizer que se estiver chovendo, estiver fazendo um evento, eu mando embora a chuva? Como é que é isso? Irmãos, a convicção do propósito de Deus é saber o que Deus te chamou para fazer. Eu vou te dizer logo na sequência. E quando Deus te chama para fazer alguma coisa e alguma outra coisa se levanta, a Bíblia fala sobre toda a terra, é para dominar lá. É para cuspir fogo, mandar brasa para lá e falar, opa, pode sair da minha frente, que o propósito de Deus não vai ser frustrado. Amém? Então, sobre toda a terra e sobre todos os répteis, e assim vai, tá? Amém. E depois ele fala, e Deus os abençoou. Então, esse é o sistema de Deus. Então, Deus, Ele te abençoou. Eu sou portador da bênção de Deus. Por que eu sou portador da bênção de Deus? Porque Ele me abençoou. Ah, mas agora eu fui amaldiçoado, fizeram um trabalho, alguma coisa, então com inveja de mim. Espera, mas a Bíblia está falando, Deus te abençoou, amém? Abençoar significa que Ele te liberou, te autorizou para prosperar. Aleluia. Esse é o lugar onde Deus te plantou. Ele te plantou nessas águas que eu estou falando para você, as águas da bênção do Senhor. Meu irmão, uma pessoa que crê que ela é abençoada, é totalmente diferente da pessoa comum, porque ela já chegando no lugar, eu já cheguei aqui, eu sou abençoado, vou te abençoar, e se você me contratar, a sua empresa vai ser abençoada. E se você estiver perto de mim, você vai ser abençoado. E se você casar comigo, vai ser mais abençoado ainda. Aleluia. Quantos querem casar aí, amém? Você que está em casa aí, quer casar? É isso aí. Ele te abençoou para esse propósito. Amém? Ele te abençoou para isso.
Aleluia. E disse mais: sede fecundos, multiplicai-vos. Aqui, meu irmão, está especificamente dizendo o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. É que nós vamos nos multiplicar. O que significa isso? É semelhantemente ao dia que eu estou comendo lá uma picanha, uma costelinha, uma chuleta e tal. E aí eu lembro de você. Várias vezes eu lembro de alguém, estou lá comendo um negocinho e falo, puxa vida, olha. Você entendeu isso? Não. Você fala, pastor, eu vou comer o baião de dois, eu vou comer uma feijoada, o outro vai ser o pastel, né? Eu lembro de alguém. Eu lembro de alguém que precisa viver exatamente o que eu estou falando para você nessa noite. Meu irmão, ele precisa viver esse poder da bênção, essa comissão, ser comissionado por Deus para prosperar, ser plantado por Deus num lugar do sobrenatural que nós vamos pegar fogo, nós vamos incendiar. E aí eu estou comendo lá, estou lembrando de alguém. O que significa isso? Eu quero que ele tenha o que eu tenho, amém? Às vezes você chega para o irmão e fala assim, irmão, por que você não vem na igreja, né? Vai na igreja, né? Vai na igreja, vai na igreja. A hora que você falar para ele o poder de Deus na sua vida, meu irmão, ele vai falar, que lugar é esse que tem esse poder aí que eu quero? Rapaz, a hora que você viver a amizade, sabe aquela amizade santa, aquela parceria, aquele compartilhar entre irmãos, né? Cumplicidade ali, amizade. O mundo ama essa coisa, cara. Você tem isso daí. É a vida plural mostra isso. Quando nós estamos reunidos lá, nós estamos juntos lá em algum lugar, meu irmão, nós estamos dando risada, estamos brincando, estamos louvando, glorificando. Tem gente olhando e falando, ué, mas como que esses caras estão vivendo isso? Por quê? Porque é o poder de Deus. Agora, se eu e você nós começarmos a falar desse tipo de vida que nós vivemos, as pessoas vão querer. Mas eu te disse que tem coisas que impedem. A avaliação natural, a avaliação intelectual, a avaliação que é o copia e cola do mundo, muitas vezes te impede. Sabe que às vezes você está vivendo uma alegria ali com o irmão, você olha para o lado, vê um assim, vê outro assado, você fala, ixi, meu Deus, será que isso vai acontecer comigo também? E aí já entra o que na cabeça? Já entra a dúvida, já entra a apatia, já entra a ausência da ousadia da bênção. Porque o abençoado, meu irmão, ele chega a ser até um cara chato, sabia? O cara abençoado, ele é chato, porque ele já chega chegando, ele já chega falando, ó, esse negócio é o seguinte, isso aí vai dar certo, cara. Isso aí vai funcionar, mas como que vai dar certo? Às vezes eu estava trabalhando, na época que eu trabalhava na aviação, né, o pessoal falava, esse avião não vai voar. Eu falei, essa borracha desse pneu vai sair do chão, vai decolar, e apareceu um negócio daqui, outro dali, para me ajudar. Por quê? A bendita da bênção é sobre a tua cabeça. E a coisa vai acontecer ao teu favor, porque Deus quer. Meu irmão, você tem a noção que Deus quer, e Ele vai fazer? É essa convicção do cara que ele quase é chato já. Você conversa com ele, o cara te incomoda. Você fala, meu, para, daqui a pouco a coisa acontece. Jesus amado, meu Deus. E Deus os abençoou, e Deus os abençoou, e Deus os abençoou. Para propósito, multiplicar, que é trazer pessoas para esse lugar, plantado junto a correntes de águas. Aleluia. E aí, multiplicai-vos. Meu irmão, multiplicar tem a ver com prazer. E sabe o que mais, às vezes, deixa as pessoas que não entendem esse plano de Deus desconfortáveis? É porque Deus te dá prazer. Amém? Deus te dá prazer. Como que se multiplica mesmo aí, os casados aí? Como que se multiplica? Tendo prazer. Então Deus coloca prazer no propósito.
Irmão, sabe por que nós somos uma máquina de conquistar e avançar? Porque Deus derrama prazer no propósito. Muitas pessoas falam que o propósito cansa, pastora, bababá, que é ruim, que não sei o quê. Meu irmão, se é propósito de Deus, Deus derrama prazer. Tem uma coisa que é misturada, que é o amor e o propósito de Deus, eles caminham sempre juntos. E se você estiver no propósito de Deus, pode acreditar, Éden é delícia. E Deus te colocou, foi no Éden. Deus não colocou você no lugar, pastor, mas você não me conhece, você não sabe a vida que eu levo. Meu irmão, no seu tempo devido dará o seu fruto, amém? Vai dar o seu fruto, aleluia. Multiplicai-vos, encher a terra, sujeitai. Então, você quer que as pessoas tenham, mas depois fala sujeitai, que é você poder fazer acontecer dentro de você e fora de você. Mas como é isso? Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. E essas são as condições das águas correntes, das águas que estão correndo na minha vida e na sua vida. Mas a Bíblia caminha um pouquinho mais, e ela fala sobre sementes. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se encham na superfície de toda a terra todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isso será para mantimento. E aí que é uma coisa muito interessante. Eu te falei que você ia, aliás, você já está cheio do sobrenatural aí, já está. As águas já subiram. Sementes, meu irmão, é o poder que tem na palavra de Deus. Então, Deus, Ele te dá todos esses requisitos que você está vendo. O poder para propósito. Então, se eu estou no propósito de Deus, eu estou aqui sendo uma luz, um referencial. Pessoas estão vendo o meu relacionamento, a minha vida. Pessoas estão vendo a minha cura. Pessoas estão vendo o meu progresso. Eu sou luz, eu estou dentro de um propósito de Deus, fazendo as coisas para a glória de Deus. Agora, Deus te dá também alimento que eles possuem sementes. O que significa? Semente é vida. Se você plantar a semente, o que acontece com a semente? Ela brota. Esse poder é o poder que sustenta a humanidade, meu irmão. Plantou semente, ela nasce. Agora, Deus te deu o tipo de alimento que contém vida. Que vida é essa? A vida que está na palavra de Deus. Então, é essa vida que vai fazer com que você viva e experimente esse poder. É a vida na palavra de Deus. E eu te digo mais, é o próprio Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito importante, querido, que você seja essa pessoa sobrenatural de uma maneira do dia a dia. No dia a dia eu sou sobrenatural. O mundo é natural, mas eu não. Então, o que você pode fazer com relação a isso? Ah, pastor, está dizendo ali sementes, né? Está dizendo na palavra que Deus nos deu alimento, que eles têm dentro deles vida. Olha, um segredo. Você está lendo a Bíblia, você pega um texto, separa do contexto da Bíblia e olha para ele. Olha, só olha. Você pega um texto da Bíblia e olha, coloca no lugar, eu coloco no meu descanso de tela lá do computador, tem um post-itzinho lá, eu fico olhando. Aí você fala, pastor, mas eu estou trabalhando, é para olhar, porque quando você olha, o que acontece? Aquele texto você já leu, já entendeu, ele agora é semente para você, amém? Ele agora é semente, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. Eu coloco esse negócio na minha frente, e para onde quer que eu olhe, tem um trem desse me aguardando lá, tem o poder de Deus me esperando lá. Se eu vou para o lado tem, se eu vou para lá tem, se eu vou para cima, para todo lado tem. Lá no Éden, meu irmão, tinha semente de tudo que era jeito. Para onde o homem ia caminhar, tinha um negócio ali para ele comer, que tinha uma semente, ele pegava aqui, pegava ali. Essa é a vida que Deus planejou para mim e para você, uma vida rica de sementes da palavra de Deus, amém? E às vezes eu ponho na minha carteira, se eu estou orando por alguém, eu escrevo o nome da pessoa,
Aí toda hora eu abro a carteira, dou de cara com aquilo, falo, nossa, eu vou orar aqui, pá, pá, toda hora. Irmãos, aquilo que nós fazemos sistematicamente, todas as vezes, é a marca da nossa vida. A sua marca é comer comida que tem poder, comida que tem vida, sementes. Mas pode acontecer diferente? Pode, eu vou explicar para você, como nós temos uma perspectiva natural. A perspectiva natural também é um tipo de alimento, porque esses alimentos são pensamentos. Pensamentos. A palavra de Deus contém pensamentos, só que esses pensamentos para nós são pensamentos de vida, que alimenta a nossa vida, amém? Quantos entenderam até aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Então vamos avançar um pouquinho mais. Eu te falei que Deus plantou o filho dele num lugar para que ele foi plantado por Deus num lugar para que a vida dele possa dar certo, para que a vida dele seja pujante, poderosa, conquistadora, seja uma vida diferencial, diferente de tudo, seja uma vida única, especial, cheia de valor, poder e bênção, amém? E a forma como Deus fez está aqui sendo apresentado para você, e você está se alimentando, imerso nisso, e é para isso que Deus chamou hoje, amém, queridos? Vamos avançar. Aí, né, eu te falei que Deus foi criando, Ele foi falando essas coisas todas, lá em Gênesis 2,8, Ele fala assim, ó, Gênesis 2,8, e plantou o Senhor Deus um jardim, ou seja, Deus está ali, criando condições para que eu viva a vida que Ele vive, para que eu seja tal como Ele é, imagem e semelhança dEle. Só que de repente a Bíblia fala que Ele plantou um jardim. Meu Deus, você tem a noção? Você imagina Deus plantando um jardim? Ele criou todas as coisas, Ele resolve ir lá e plantar uma plantinha. Imagina Deus pegando uma sementinha, cavando, plantando um jardim. Mano, essa visão é linda. Deus plantou um jardim, eu não sei como é isso, mas Ele plantou um jardim. O Éden não é o jardim está no Éden. Então o Éden é delícia, agora Deus plantou uma delícia dentro da delícia, uma coisa oculta. O que está acontecendo? Ele planta o jardim e depois Ele põe quem nesse jardim? O homem. O que isso significa? Significa, meu irmão, que Deus, Ele quer que eu tenha essa comunhão, essa intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, para quê? Para que eu tenha confiança, para que eu tenha uma confiança inabalável. Essa comunhão que nós estamos tendo aqui, o louvor, os irmãos vão, exaltam a Deus, honra a Deus, declara, profetiza. Isso aqui é o Éden dentro do Éden. É o lugar que Deus fez para você fluir nele, para você se adequar, se ajustar com Ele e sentir tudo isso que é o plano e o propósito de Deus acontecendo dentro de você. Aleluia! Esse é o plano de Deus. Daqui a pouco Adão sai do jardim e vai para outro lugar. Deus fala, Adão, onde você está, meu? Ele não fala, Adão, o que você fez? Ele fala, Adão, onde você está? Por quê? Porque esse é o lugar para eu e você estarmos. No lugar da vitória, no lugar das condições para a vitória. Nós portamos, irmãos, uma visão que temos condições para vencer. Meu irmão, se você estiver num lugar difícil, de adversidade, sai daquele lugar, atravessa a rua. Você trabalha no banco, desce a escada, atravessa a rua, olha para o banco e começa a profetizar lá para a sua sala. Eu profetizo que naquela sala vai acontecer um milagre. Depois você volta, senta lá no lugar onde você estava. Senta lá, porque o sobrenatural já está em andamento. Já está em andamento, meu irmão. Aleluia. Agora, lógico, né? Vamos avançar. Gênesis 2,15 fala, tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim e tal, e depois fala sobre a questão do cultivar e guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Então, esse cultivar e guardar é porque Deus já te encheu, queridos, de coisas que te capacita a você, em estando no propósito, receber mais. Em estando no propósito, então primeiro você vislumbra o propósito.
Primeiro você crê que Deus tem aquilo para você, e depois você começa a fluir naquilo que Deus tem. Então, cultivar, fazer crescer, cultivar, guardar é proteger. Pastor, mas o que significa isso? Porque, na verdade, esse jardim sou eu e sou você. Metaforicamente, sou eu e sou você. Então, Deus, Ele tem tudo isso, e se cultivar significa que você vai amadurecer. Sabe o que acontece, meu irmão? O maduro, as coisas se tornam fáceis para ele. O plano de Deus é te colocar nessas condições ideais, te elevar acima das circunstâncias, e você, com a experiência no propósito, amadurecer e começar a fazer coisas que para as pessoas são difíceis, para você se tornar fácil. Então, à medida que você avança com essa consciência de fé, as coisas vão se tornando cada vez mais facilitadas. Se você tinha uma função, você vai ter 2, 3, 4 funções, e o poder de Deus, vamos falar o português aqui, ó, comendo solto na tua vida, e você assumindo a função, manda para mim, bora que... Por quê? Porque a maturidade que Deus está te dando, está te capacitando. Você está sentindo isso ou não? Agora, também você vai proteger das coisas que vêm contra esse crescimento. Tem coisas que vêm contra esse crescimento. Então, o que vem contra esse crescimento? As convicções erradas do mundo, as visões erradas. O poder, meu irmão, está na perspectiva da visão de Deus. O poder está quando você olha para o amor de Deus, sabe? A fé, o amor é a mão de Deus que dá, a fé é a mão, sua mão que recebe, amém? O mundo não tem isso, o mundo não tem essa dinâmica toda, mas você vai trabalhar segundo essa convicção, e essa convicção, ela é diferente, totalmente diferente da convicção que tem no mundo. É por isso, meu irmão, que eu te falei, você está sentado na sua mesa, levanta está muita coisa em volta de você, gente falando uma coisa, televisão tocando coisa do governo, não sei das quantas, você não precisa ser uma pessoa alienada, claro que não, você precisa ser uma pessoa envolvida com as coisas e tendo cada vez mais entendimento. Só que chega uma hora, meu irmão, que aquilo ali vai começando a ocupar espaço que não é um alimento que tem semente. Você percebeu isso ou não? Porque o sobrenatural, você chega e você vai empurrar as coisas que não são do propósito de Deus. Então, lá no Jardim do Éden, por exemplo, chegou a serpente. E Adão, o que ele fez? Aparentemente nada, né? Porque a serpente começou a falar, já era para chamar a serpente. Você está fazendo o que aqui? Vem aqui, serpente. O que é que você está falando aí? Não quero que você fale nada. Pode sair. Dá licença. Vai lá, pode sair, serpente. Serpente ia embora, meu irmão. Acabou. Esse negócio aí não é ter mais. E é simples isso. Às vezes você acha que demanda muita energia, não é. É uma questão de posicionamento. Então, muitas vezes você está superlotado, entupido, abarrotado de coisa que contém o quê? Morte. Diga morte. Morte. Mas você não foi feito para estar abarrotado disso. Você foi feito para estar com coisas que possuem vida. E a vida tem a ver com o plano de Deus. A vida tem a ver com a visão que Deus tem de você, aquilo que Ele gerou, aquilo que Ele criou, que foi para dar certo, aleluia. Só que você começa a perceber o quê? Pastor, já estou ficando cheio desse negócio aí, um monte, já falou. Você vai lá no médico, por exemplo, meu amigo, esses dias eu fui fazer um exame, eu cheguei lá, o exame, o médico olhou assim, fazendo aquele exame de vista, que põe aquelas marcas, o médico olhou e falou, rapaz, você tem problema, hein? Falei, nossa, e agora, hein? Falei, estou vendo um problema aqui. Mas é o seguinte, vamos marcar outro exame, aí uma semana para fazer o outro exame, né?
E o problema que ele falou não era brincadeira, não. Eu falei, nossa, caramba, e agora? Mas peraí, isso foi o que ele falou, vamos ver o que Deus falou. Então, vamos lá. De hoje até o exame eu vou fazer o quê? Tem um lugar para mim, irmãos. Aqui está dizendo que tem um lugar para mim. Que lugar é esse? É o Éden do Éden, amém? Deus plantou um lugarzinho para você e para mim nesses momentos. Para onde eu fui? Para lá. Eu vou ficar fazendo o que aqui nos meus pensamentos? Nas conjecturas? Eu não, vou para lá. Deus não plantou, não está dizendo que Deus foi lá com a mão dele no Éden, plantou um lugar para mim e para você ficar? Sim ou não? Eu fui para lá, eu fiquei uma semana nesse lugar de molho lá, mas o exame não saiu não, ele está ali, ó. E aí fui lá, quando eu fui ler, suspeita de glaucoma, eu falei, nossa, mano, esse negócio deixa os outros cegos, cara. Caramba, esse negócio é sério, né? Falei, meu Deus do céu, esse negócio é sério. Mas estou lá no jardinzinho, tal, tranquilo. Chegou lá no dia, chamei o rapaz, falei, me acompanha aí, vamos lá, sentei. Aí a moça dilatou, tal, ela falou, olha, realmente, você nasceu assim, filho, seu nervótico é dessa gorda, você já nasceu, é gordo assim, é por isso que o médico... Ou seja, eu já nasci com o negócio, o cara viu e falou, você vai ficar cego. Falei, caramba, meu amigo. Ou seja, o negócio já estava lá desde que eu nasci, mas o cara olhou e falou, mano, já era, mano, já era você. Falei, cara, meu Deus do céu. Jesus da glória. Ou seja, você foi feito para um lugar onde tem poder. Amém? Um lugar onde tem unção, onde tem vida de Deus. O exame ficou lá, aí já peguei o outro, já vou guardar isso aqui, porque alguém já vai me dizer isso de novo, eu já vou falar, moço, um exame. Aleluia. É que a fé, meu irmão, ela destrói a dúvida, amém? Mas é sobre isso que eu quero te falar agora. De tudo isso, meu irmão, que Deus planejou e fez para mim, para você, entrou uma linha cruzada aí, antigamente falava um boi na linha, um problema aí, que é um negócio chamado dúvida. Sabe, aonde você vê o propósito e você encontra com a dúvida, aquilo ali parece que o cara foi lá e fez um dique na nossa água. Você não está plantado junto a correntes de águas? A dúvida é como se fosse um dique lá que vai prender aquela água. Não tem um lugarzinho do jardim lá que eu falei para você que é o seu lugar para você estar lá? Pois é, a dúvida, ela vai entulhar isso aí. Então, o que mais destrói, irmãos, tudo isso que foi planejado para mim, para você, os projetos de Deus, é a questão da dúvida. Agora, a dúvida em si, ela é maligna, ela eu diria assim, ela é corrosiva. Mas o problema é o que acontece depois da dúvida. Depois que a pessoa duvida, ela cria conjecturas para ela mesma. Ela começa a criar os negócios. Se fosse só a dúvida, poxa, agora eu estou em dúvida, né? Ok, não. Você duvidou do propósito de Deus? Tem mais coisa vindo. Começa a invadir sua vida de um monte de perspectivas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, nem com o propósito de Deus, nem com nada para você. Não tem nada a ver, mas acontece que vai sendo criado. Aquilo ali são passos, irmãos, uma coisa são os passos que eu dou depois da minha fé, depois que eu creio. E se eu não creio, eu vou para esse jardinzinho que eu falei para você, e lá eu viro uma labareda de fogo. Rapaz, quando eu peguei aquele exame, eu dava risada. Eu falei, ainda bem que eu não me preocupei com esse trem. Eu não falei nem para a Wanda, não falei foi para ninguém. Eu falei, o quê, meu? Deus é Deus da minha vida e ponto. Ainda bem que eu nem esquentei a gastar neurônio com esse trem aí, meu. Você é louco, já nasci com isso, o cara veio falar. Você entendeu? Agora, depois que o sujeito creu, aconteceu alguma coisa, sim ou não? Ele creu,
Ele creu e está sendo abastecido, meu irmão. Ele está sendo potencializado, igual aquele avião na cabeceira da pista. Ele está pegando fogo, ele vai decolar, porque ele creu. Meu Deus, alguém quer casar, ele falou, não, vou casar. Vai aparecer alguém, vai me ver e vai falar, eu gostei de você, vem para mim, você. Vai. Irmão, seu chefe vai olhar para você, ele vai falar assim, ó, eu quero é você. Mas tem um monte de gente qualificada, não interessa, eu quero você. Aleluia. É isso que acontece depois da fé. Depois que você olha para esse plano, você olha para a Bíblia, você está cheio de semente em volta da sua casa, tem post-it de tudo que é lugar, colado em vários lugares. No computador, na Bíblia, no celular, na carteira. Você está no Jardim do Éden, meu irmão, onde você vai ter uma semente ali de Deus para você se alimentar. Aleluia! Oh! Glória a Jesus! É isso que acontece depois da fé. Agora, o que acontece depois que a dúvida aparece? Acontece tudo que não é plano de Deus. Olha, vamos mostrar aqui para você, foi plantado junto a correntes de águas e a sua vida vai funcionar, amém? Aleluia, já está funcionando. Olha o que acontece. Os discípulos, eles participaram de coisas espetaculares com Jesus em Jerusalém. Acontece que a Bíblia dizia que Jesus, o Cristo prometido, o Salmo, ele até apresenta a fotografia da crucificação. Então, a Bíblia dizia as coisas que iriam acontecer com o Filho de Deus. Só que os discípulos, eles estavam vivendo em Jerusalém com Jesus e esperando a redenção de Israel, amém, irmãos? Acontece que Jesus foi crucificado e morreu e foi sepultado. E os discípulos estavam de Jerusalém indo para Emaús, que são 11 quilômetros de distância do ponto central do propósito de Deus. Onde é o propósito de Deus para mim e você? Jerusalém, meu irmão. Agora, morreu, Cristo morreu. O que os caras fizeram? Começaram a se afastar do propósito de Deus. Olha o que acontece quando a dúvida entra no coração da pessoa. Meu Deus, as Escrituras davam testemunho de Jesus. Jesus falou, a Bíblia dá testemunho de mim. Pois eles ficaram olhando as coisas que estavam acontecendo com o próprio Jesus. E foram embora. Eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam entristecidos. Está acontecendo alguma coisa parecida com você ou não? Você fala, pastor, pelo amor de Deus, não é que está acontecendo esse trem comigo? Eu estou entristecido. O pastor está falando desse negócio de água, de semente, mas comigo, nada, está acontecendo nada. Parece que eu estou no Polo Norte, não é no... Você está falando de incêndio aí, eu estou congelado nesse frio de São Paulo. Mas você foi plantado. Ele fez um jardinzinho para você ir para lá. Aí tem um tal de entristecido. A Bíblia chama os discípulos de Emaús de entristecido, mas depois dá o nome do entristecido. Eles pararam entristecidos. E um entristecido chamado Cleópatas respondeu dizendo, eis o único porventura que estando em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias. E Jesus perguntou, quais? Jesus é o máximo, cara. Jesus é o máximo, mano. Os discípulos dele estão indo embora com a visão errada que ele está morto, mas ele está vivo. Não, vê se você entende isso, meu irmão. O Jesus está vivo, fez a redenção. Ele redimiu a minha vida, Ele redimiu a sua vida, Ele se ergueu do túmulo. Oh, Espírito! Aleluia! Agora Ele mesmo está do lado dos caras.
E o pessoal está triste. Olha a visão, você está redimido. O chefe vai te chamar para te promover. E você está andando assim, indo para a empresa meio cabisbaixo, Jesus está do seu lado. E ele está falando, o propósito é ação. Vai acontecer um milagre. Aleluia. E você está lá entristecido. E daqui a pouco chega o cara do outro, você dá uma bronca nele ainda. Você fala, você não sabe o que está acontecendo no país, não, rapaz. O país está em crise, meu. E o Jesus fala, é mesmo, é? Mas Jesus é sensacional. Ele ressuscitou. Ele está do lado do cara. E o cara está falando da morte dele. E ele fala, mas qual que é a notícia? Meu Deus do céu, meu irmão. O plano de Deus está em ação. Deus sonhou sonhos com você. Paulo fala que as tribulações, elas me colocam numa condição de experimentar a esperança. Eu estou vivendo debaixo de uma palavra que é: Ele me abençoou para conquistar. Eu saio debaixo dessa palavra. Agora, isso que acontece depois da dúvida. A dúvida penetrou. Eles viram, Jesus morreu. O que aconteceu? A dúvida. A partir daí eles criaram conjecturas, análises, coisas do sistema, pensamentos, uma enxurrada de coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Nada a ver. Nada a ver. Olha o que eles falam. O que aconteceu? Muito legal. Jesus fala, quais? E aí o cara vai explicar para o ressurreto, né? Vai explicar para ele que saiu da sepultura com o poder de Deus. O que acontece? O que aconteceu? Jesus, meu, Nazareno, varão, profeta, poderoso em obra, palavra diante de Deus, que os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Meu irmão, enquanto a pessoa está procurando a redenção, ela está deixando de ver o Redentor. Nós estamos falando aqui, é do Redentor, é daquele que pode, é daquele que faz, é daquele que muda, que altera as circunstâncias. Meu Deus, você fala, pastor, que você não está no meu casamento. Se você estivesse no meu casamento, você ia ver o que é o negócio de Redentor e redenção, você ia já rever esse negócio aí. Meu irmão, você tem Jesus, que é um Redentor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, Espírito Santo de aleluia. Sabe, queridos, nós hoje vamos nos unir, porque nós vamos fazer uma revolução. Eu e você, vamos chamar a equipe de louvor, né? Eu e você, nós vamos fazer aqui, sabe o que? É uma labareda, um fogaréu santo. Porque nós estamos aqui, meu irmão, para extirpar esse negócio da dúvida aí. Sabe, meu irmão, os discípulos em Emaús, eles olharam para as circunstâncias, eles não olharam para o propósito. Qual que é o meu propósito e o seu propósito? São as vidas, amém? A minha vida, a vida da minha casa, espiritual e natural. Eles estavam olhando para o que as autoridades e os governantes estavam fazendo. E isso estava entristecendo sobremaneira a vida deles e tirando eles do verdadeiro lugar de poder. Aonde que é o lugar de poder? É no propósito. Sabe? Se Deus vai prosperar a sua vida para você ganhar outra vida, Ele vai prosperar porque é propósito. Se Deus vai fazer eu e você aquilo que Ele tem para fazer, para que outras vidas recebam da parte de Deus através da nossa vida, Ele vai fazer. E existe algo que foi plantado lá no Éden. No Éden o inimigo plantou uma semente, meu irmão, que ela prospera no mundo, e às vezes ela prospera na minha vida e na sua vida, que é a semente da dúvida. Olha como isso acontece. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis
toda ave do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da ave do jardim podemos comer, mas do fruto da ave que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, porque Deus sabe, diabo falando, que no dia em que deles comerem, se abrirão os seus olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável, desejável. Meu irmão, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aqui a mulher fala que a árvore, o fruto era bom, agradável e desejável. Sabe, muitas vezes, dentro do propósito de Deus, sai o perfeito de Deus e entra aquilo que o homem deseja. E o homem confunde o propósito de Deus com aquilo que ele quer. O que Deus quer é bem claro na palavra de Deus. O que Deus quer é que nós venhamos a ser sal e luz, é que nós venhamos a nos multiplicar. Isso é o propósito de Deus. Aonde quer que você esteja, meu irmão, mistura a tua vida com isso. Mistura tudo que você faz com isso. Pega tudo que você faz e lança na conta do propósito de Deus. Eu estou aqui para brilhar para a glória de Deus. O que Deus vai fazer na minha vida para a glória de Deus. Vai acontecer o sobrenatural e as pessoas vão viver o sobrenatural, porque Deus determinou antes da fundação do mundo que elas vão viver o sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural e muitas pessoas da minha vida, junto de mim, perto de mim, vão viver o sobrenatural. Não importa o que o governo está fazendo, não importa o que as estruturas estão fazendo, eles vão viver o melhor de Deus. Aleluia, a vontade de Deus na minha vida, boa, agradável e perfeita. E é isso que eu te disse. Por que Deus toma as melhores decisões? Porque não é o que é desejável, é o que é perfeito. Às vezes, meu irmão, a gente está trocando o perfeito de Deus pelo desejável do homem. E a dúvida já entrou faz tempo. A dúvida entrou, consumiu o propósito de Deus, e agora você está só naquilo que você quer. Sabe, eu não quero ir para a igreja, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, não sei o que, eu não desejo, eu não tenho. Meu irmão, Deus não derrama poder nisso. Deus não derrama poder nisso. Deus derrama poder naquilo que é perfeito. E Ele te chamou para olhar para a perfeição e ser referência de poder. Talvez eu falando aqui, na pregação, você foi se identificando aí com vários pontos. Você falou: puxa vida, olha aí. Puxa, olha aqui. Sabe, meu irmão, Deus quer te dar uma oportunidade. Sabe qual é? É de ir para esse jardinzinho que Ele plantou lá no Éden. Desfrutar. E nesse momento, sabe o que vai acontecer? Deus vai passar um filme da sua vida. Ele vai mostrar para você o lugar do sobrenatural. O lugar do incrível, do indizível, do sublime. Não o lugar da dúvida, mas o lugar da convicção, das convicções.